Alexandre Segala pergunta: gostaria de saber como o pensamento do Júlio Zévola entra nesse esquema perennialista do Guénon e Schuon, uma vez que ele nunca foi membro de nenhuma tarica nem se afiliou ao islamismo. Bom, o Júlio Zévola é um tipo muito peculiar, é um fenômeno, aliás, mais local italiano do que de importância universal. A linha mestra do Júlio Zévola foi tentar recuperar uma tradição de iniciações romanas, do Império Romano. E, em última análise, tentar restaurar o Império Romano. Uma ideia que se aproximava vagamente, vamos dizer, inversão diminuída, se aproximava dos projetos do próprio Mussolini. Quer dizer, a ideia de, por exemplo, por que Mussolini invadiu ali a Etiópia? Para tentar restaurar o Império. Então, projetos imperiais ele tinha mais ou menos em comum com o fascismo, mas acho que ele sonhava muito alto, né? E, inclusive, o projeto dele implicava a total destruição da Igreja Católica, tá certo? Com a qual o René Guénon jamais concordaria, porque ele estava pensando mais em termos gramscianos de usar a Igreja Católica do que de destruí-la. O Évola é, sem dúvida, um gênio, né? O livro dele, A Tradição Hermética, é um dos melhores livros que ele escreveu sobre a alquimia, mas, por outro lado, você precisa reconhecer que o Nego é meio louco, pô. Quer dizer, a história, vamos restaurar o Império Romano, acabar com tudo, acabar com toda a modernidade, acabar com a Igreja Católica. Fala, pera. Olha, ele começou como pintor e poeta dadaísta. Eu acho que ele continuou dadaísta até o fim, entendeu? Então, você pode aprender muita coisa com o Júlio Zévola. Ele era um homem cultíssimo, um escritor absolutamente maravilhoso, mas que ele era totalmente doido. Aliás, eu vou contar um episódio para vocês que é muito estranho, que mostra bem o tipo de personagem que é. O meu falecido amigo, o professor Inácio da Silva Teles, que é professor da Faculdade de Direito, e que foi um dos primeiros a ler essa coisa no Brasil, Guénon, Schuon, ele lia isso quando ninguém sabia o que era. E naturalmente leu Júlio Zévola, ficou muito interessado, e longos anos depois da morte do Júlio Zévola, ele foi à Itália e quis visitar a casa do Júlio Zévola, né? E descobriu onde era, e descobriu um telefone, ligou, falou: quem está falando? É o Conde Júlio Zévola. Ele disse: Ele disse: bom, daí eu fui lá, conversei com o Júlio Zévola, o qual estava morto fazia 5 anos, e saí de lá, não entendi nada do que aconteceu até hoje. Ele disse: olha, eu juro que isso aconteceu, não me peça para explicar, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se a morte dele foi uma encenação, ele queria se livrar de todo mundo, mandou anunciar que morreu, ou se ele morreu mesmo e estava lá o fantasma dele, eu conversei com o fantasma. Não me pergunte porque eu não sei. Então, bom, é um tipo exótico, né? Sem dúvida. Exótico. O Dugin leva ele muito a sério, mas eu não levo, não.